Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Louvado seja Deus por isso. A missa na história. Quem sou eu para ensinar a missa ao padre? Mas este vídeo é um resumo comentado do livro A Missa na História, de A. Rowett, editora Paulinas, ano 1981. É um livro pequeno e barato, mas carrega mais informações importantes do que muitos livros volumosos e caros. E, além do mais, não foi escrito por um leigo em assuntos eclesiásticos, mas por Albert Jean-Marie Rowett, um grande especialista em história da Igreja, que, em 1994, se tornou bispo de Poitiers, na França, até o ano 2002. E desde essa data até 2011 foi arcebispo dessa mesma localidade. Mesmo sendo um livro pequeno e barato, achei suas informações tão interessantes que resolvi compartilhar com vocês. O autor nos revela como era celebrada a missa no V século. Abre aspas. Enquanto no século V, no Egito, o cânon era recitado em silêncio para realçar o mistério. Na Síria proclamavam-no em alta voz, em sinal de louvor. Fecha aspas. No final da página 36. E não é difícil encontrarmos nos dias de hoje igrejas que celebram seus cultos em silêncio, enquanto que outras são bastante ruidosas. Ambas estão certas, pois cada uma manifesta seu culto a Deus conforme interpreta. Joaquim Jeremias é considerado por muitos como um dos maiores especialistas do mundo no aramaico, a linguagem original de Jesus Cristo e dos apóstolos. E Joaquim Jeremias nos revela no seu livro As Parábolas de Jesus que, abre aspas, na última ceia Jesus não comeu o cordeiro pascal, nem bebeu vinho, provavelmente jejuou por completo. Fecha aspas. A missa na história, no final da página 40. E realmente, nos evangelhos e nos filmes sobre Jesus Cristo, não se vê na última ceia Jesus comendo o pão ou bebendo o vinho, mas vemos Jesus distribuindo entre os apóstolos. O autor nos revela como começou esse costume de se celebrar a liturgia eucarística uma vez por semana. Abre aspas, no tempo de Cristo, algumas confrarias, a dos fariseus, por exemplo, reúnem-se para uma refeição semanal, geralmente na noite à sexta-feira, no início do sábado. Essa refeição segue um ritual muito estrito que conhecemos através das redações do século III, mas cujos elementos centrais remontam ao século I a.C. Fecha aspas. E os cristãos adaptaram para o domingo, do latim Dominus Dies, que significa Dia do Senhor, ou seja, o dia que Jesus Cristo ressuscitou, como está no final da página 41. E isso é demonstrado até mesmo fora das escrituras sagradas, por um grande historiador do segundo século, chamado Plínio, o Jovem, que envia uma carta ao imperador Trajano no ano 111, onde diz que os cristãos, abre aspas, reuniam-se habitualmente em dia fixo, antes do nascer do sol, para recitar entre eles, alternativamente, um hino a Cristos, como a um Deus, fecha aspas, no início da página 56. Esse dia é definido nas Sagradas Escrituras como, abre aspas, o primeiro dia da semana, como está em Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 15, versículo 21 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10, fecha aspas, como está no meio da página 56. Na grande parte da liturgia eucarística
é extraído da Didaquê, que é, abre aspas, a doutrina Didaquê do Senhor ensinada às nações por intermédio dos apóstolos, fecha aspas, datando da segunda metade do primeiro século, no início da página 57. Nas páginas 60 e 61, São Justino Mártir, que viveu entre os anos 100 e 165, descreve como era a liturgia eucarística da sua época. Nos 2 primeiros séculos do cristianismo, a linguagem na igreja era o grego. Abre aspas, a mudança para o latim se efetuou no século III, primeiramente na África e depois em Roma, fecha aspas, no meio da página 62. São Cirilo, que foi bispo de Jerusalém no meio do século IV, é o primeiro a definir a regra para recebermos a Eucaristia. Ele diz, abre aspas, quando te aproximares, não chegues com as palmas das mãos abertas, nem com os dedos estendidos, mas faz de tua mão esquerda um trono para a tua mão direita, já que deve receber o rei. E no côncavo de tua mão recebe o corpo de Cristo, dizendo amém. Fecha aspas. No final da página 71 e início da página 72. Mas nas igrejas vemos acontecendo o contrário. A mão esquerda fica sobre a direita. E depois se pega a comunhão com a direita e se leva até a boca. Com relação à regularidade da missa, abre aspas, vemos, por exemplo, em 506, um concílio de Águeda obrigar os fiéis a assistirem à missa todos os domingos, fecha aspas, no meio da página 80. Nas igrejas do século VI, era comum muitas pessoas saírem da missa logo após a leitura do Evangelho, ao ponto de, abre aspas, mas vemos também Cesário de Arles mandar fechar as portas da igreja, após o Evangelho para evitar a fuga dos fiéis. Vemos o concílio de Alxeres, de 578, preocupar-se com a ordem da procissão da comunhão, as mulheres comungando por último, fecha aspas. No final da página 80. Nos primeiros séculos, as mulheres exerciam papéis importantes na igreja, mas a partir dessa época, as mulheres passaram a ser discriminadas até os dias de hoje. Seria preciso fazer um outro vídeo explicando tudo isso. Quem sabe? Quem sabe, né? Abre aspas, no dia da festa de um santo, liam também algumas passagens de sua vida, fecha aspas, durante a celebração eucarística, no início da página 84. Isso é super importante. Em vez de cultuarmos um santo pedindo-lhe bênçãos e intercessões, os fiéis descobriam, assim, quem realmente eram os santos, quem foram, como viveram e o que ensinavam, para podermos imitá-los, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda várias vezes nas suas cartas pastorais. O beijo nos lábios entre os fiéis era uma prática bastante comum nas celebrações eucarísticas dos primeiros séculos. Abre aspas, beijavam-se nos lábios para expressar a partilha do mesmo sopro vital. Lemos no antigo missal o seguinte comentário. O beijo que é dado nos lábios não deve ser negado no coração. Recitado logo após o Pai Nosso. Fecha aspas. Mas, infelizmente, por causa de muitos abusos de pessoas que interpretavam errado esse gesto, o beijo na boca passou a ser proibido nas igrejas, a partir do VI século, no final da página 85 e início da página 89. Por causa de muitos clérigos levarem ao pé da letra quando Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, abre aspas, isto é o meu corpo, fecha aspas, é que, abre aspas, por volta de 585,
o Papa Gelásio I admira-se de ver hóstias confeccionadas em formas de orelhas, de mãos e de olhos, e que cada um recebia conforme seus méritos. Fecha aspas. Esse hábito normal para a sua época, se fosse nos dias de hoje, causaria um escândalo e afastaria muitos fiéis, conforme está no final da página 86. No início do século V, era costume os fiéis que não comungavam saírem da missa antes da consagração da Eucaristia no altar. Abre aspas, para Santo Agostinho, a missa terminava aqui, e aqueles que não comungavam, a maioria, podiam sair, fecha aspas, no início da página 87. Abre aspas, foi em 650, no concílio de Rouen, que se pediu para ser a hóstia depositada na língua, em vez de na mão, no meio da página 87. Somente agora, com a pandemia, é que a hóstia consagrada voltou a ser depositada na mão, como foi ordenado pelo bispo São Cirilo de Jerusalém, no meio do século V, no meio do século IV, como já vimos. Existiam, abre aspas, hóstias em forma de membro, fecha aspas. Como está no meio da página 88. É isso mesmo que vocês ouviram, na forma de um membro masculino, o que caracterizaria hoje uma tremenda heresia. Abre aspas, os costumes pagãos são ainda muito vivos. Um arcebispo de Nídaros pediu, em 1205, ao Papa Inocêncio III, a permissão para batizar com cerveja, que torna os homens mais fortes. Mas o Papa respondeu que o país tinha água suficiente. Em 1241, Gregório IX teve oportunidade de dar uma resposta a igual pedido ao novo arcebispo. Fecha aspas, no início da página 85 e no meio da página 87. Um arcebispo pedindo para um papa batizar com cerveja. Isso só pode ser brincadeira, né? Com a obrigação do latim em toda a liturgia, abre aspas, o culto se separa então por completo do povo, que não entende mais o latim. A liturgia traça a fronteira entre padres e leigos. O povo assiste de longe à missa. É compreensível que deixem de frequentá-la. Fecha aspas, no meio da página 103. Isso foi afirmado por um arcebispo católico. Não é difícil entender por que a reforma protestante aconteceu, pois, abre aspas, em 1517, de 60 sedes episcopais alemãs, 18 eram ocupadas por filhos de príncipes e a maioria das outras por nobres. Fecha aspas, no meio da página 106. Isso é o inverso do que aconteceu nos primórdios do cristianismo, onde a maioria dos bispos eram de origem pobre. Em outras palavras, nos primórdios do cristianismo, a igreja favoreceu os pobres e na Idade Média passou a favorecer os nobres e poderosos. Somado a essa vergonha, abre aspas, em 1505, o custo dos enterros é tão elevado em Paris que os pobres fazem coleta para pagar o sepultamento de um parente. É o império do dinheiro. Roma reserva para si um sem número de taxas, de direitos, de patrimônios que por vezes arruinam uma diocese. O vice-camerlengo de Inocêncio VIII, em 1480, declara, abre aspas, o Senhor não quer a morte do pecador, quer que ele viva e que ele pague.
fecha aspas, no final da página 106 e início da página 107. Abre aspas, o problema das indulgências coloca-se nesse contexto. Sua outorga tarifada atinge curiosos cálculos. Com 8.133 relíquias, o colegiado de Alias capitaliza 39 milhões de anos de indulgências. Fecha aspas. No meio da página 107. Com isso fica fácil entendermos por que a doutrina do purgatório teve que ser inventada. A igreja nessa época dava tanta importância ao dinheiro que, abre aspas, é comum sacerdotes deixarem o altar e interromperem a missa ou omitir a consagração. Missas secas, porque a coleta foi insuficiente. Essa situação esclarece uma aparente contradição. De um lado, esse clero muitas vezes é inculto, mal sabe ler. As bibliotecas dos grandes conventos estão entregues aos ratos, conforme observa Rabelais, em Saint-Martin de Tours, fecha aspas, no final da página 107. É muito comum vermos nas igrejas o Santíssimo Sacramento exposto apenas para as pessoas verem e adorarem. Mas não era assim até o meio do século XV, pois, abre aspas, nessa época é que surgiram as bênçãos e exposição do Santíssimo, primeiramente na Alemanha, a ponto do legado pontifício, no meio do século XV, o cardeal Nicolas de Cusa exclamar, abre aspas, o Santíssimo Sacramento não foi instituído como algo a ser olhado, mas como alimento, fecha aspas, no meio da página 110. Devemos lembrar que isso é afirmado por um cardeal e arcebispo católico. No século XVI, o Concílio de Trento tentou reformar a Igreja, libertando os fiéis de muitas lendas e superstições, no meio da página 112. No Concílio de Trento, abre aspas, finalmente o calendário dos santos é posto em ordem. Muitas lendas são suprimidas, fecha aspas, no início da página 117. Um excesso de detalhes, abre aspas, destituía o homem de sua iniciativa no encontro litúrgico com Deus, fecha aspas, no final da página 118, fazendo populações inteiras aderirem à reforma protestante. Entre os anos 1600 e 1914, os papas criaram 117 festas de santos, e entre 1920 e 1960, mais 23 festas de santos, no meio da página 119. Tantas festas de santos é para preencher um espaço vazio deixado pela Igreja durante a Idade Média. No Concílio Vaticano II compareceram cerca de 2.300 bispos, o maior número de bispos já reunidos num único concílio. É por isso que é considerado o maior concílio da história, disposto a reformar profundamente a Igreja. Se alcançou ou não o seu objetivo é uma outra história, no final da página, conforme está no final da página 125. Livros como este, escritos por grandes especialistas da Igreja, servem para nos amostrar que na Igreja não é tudo perfeito, santo, divino, maravilhoso, mas existem muitas falhas, muita coisa para ser mudada, jogos de interesse e buscas desenfreadas de poder, mas apesar de tudo isso, ela é sustentada há 2 milênios pela mão de Deus, que diz, abre aspas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela,
fecha aspas, conforme está em Mateus 16, versículos 18 a 20. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.